Bom dia, alunos do Neja. Esse áudio ele tem o objetivo de explicar o primeiro conteúdo que vocês vão encontrar de história, né, no caso, naquele livro, no módulo que eu anexei para vocês o link na semana passada. E é um conteúdo que trata da questão do homem como sujeito, como objeto da história e tal. Esse conteúdo ele é muito interessante, é muito importante, porque é um conteúdo introdutório de extrema relevância para a gente entender o que é história e por que a gente estuda história, inclusive no contexto escolar. E na verdade é um conteúdo que eu cheguei a explorar com vocês em sala de aula, se vocês lembrarem. Então eu vou fazer uma síntese da questão, mas lembrando que a gente já abordou isso, a gente já tratou disso em sala de aula, conseguimos antes da pandemia encerrar esse tema. Então vamos lá. A questão da história, a questão do homem como sujeito e como objeto da história é fundamental para a gente entender para que serve a história, por que a história existe enquanto disciplina, enquanto ciência. Primeiro, a gente falou sobre isso em sala de aula. A gente está falando aqui de história como disciplina, como estudo, como ciência, não de história no sentido de conto, de uma narrativa, de uma história que é contada, um caos contado, mas de história enquanto disciplina, enquanto estudo, enquanto ciência, talvez. Então a gente está falando de história nesse sentido aqui. E nesse sentido, a história ela surge da necessidade do homem de se compreender em relação ao tempo. A história, ela é, sinteticamente falando, uma questão, uma síntese do homem do tempo. Ela é um estudo ela é um estudo que busca entender o homem no tempo. Ou seja, se eu tivesse que sintetizar o que é história para mim, é isso, é um estudo do homem no tempo. Basicamente é isso, e a partir disso a gente vai chegar a questões mais complexas. Porque esse estudo do homem no tempo, ele tem é, na, seu, na sua base, né, como algo essencial, a questão da cultura. A gente estuda o homem a partir da cultura humana que inclui sociedade, economia, hábitos, crenças, mentalidade, então inclui tudo isso. Então, a história ela é um estudo do homem e que compreende o homem em grande parte a partir da cultura, a partir daquilo que o homem constrói e a partir daquilo que o homem constrói e a partir também daquilo que constrói o homem, porque a cultura também nos constrói, o arcabouço cultural da sociedade também nos constrói. Então, basicamente, a gente tem aí uma definição básica, simplificada do que é história. Mas, além disso, a gente precisa se perguntar por quê? Por que estudar história? Como surgiu isso? Quem teve a ideia? Por que isso pareceu bacana? Bom, a história surgiu na Grécia Antiga com um cara chamado Heródoto. E esse cara, na antiguidade, a gente considera ele o pai da história porque ele tem um papel fundamental, uma vez que ele vai escrever uma história que busca registrar os fatos tal como aconteciam, tal como haviam acontecido. Até então a história era um gênero, o que você tinha em termos de história eram as crônicas, ou então eram narrativas míticas e tal, onde não havia um compromisso com o factual, com a factualidade do que havia ocorrido, mas havia uma questão muito no caso das crônicas, exaltação de um determinado povo, de um determinado soberano, ou mesmo em outros casos você vai ter as narrativas míticas na Grécia e em outras civilizações antigas, que elas tinham algo de histórico, mas o objetivo principal ali não era a história. Você tinha um conteúdo ali que era também poético, que era também mitológico, então havia uma importância com o factual, com o verdadeiro, com o fato. O Heródoto vai mudar isso ao fazer uma história, ao propor um estudo que seja um registro dos acontecimentos, tal como aconteceram, e que fique para a posteridade, para os homens que querem compreender melhor uma dada realidade. Então a história surge dessa necessidade de registrar o que aconteceu tal como aconteceu, ou o mais próximo possível do que aconteceu, para os homens de um tempo e para a posteridade. E daí vem a necessidade, basicamente até hoje é meio que o que motiva a história, é esse conhecimento
da nossa civilização, esse autoconhecimento, né, nosso enquanto civilização, enquanto homens no tempo, enquanto humanidade no tempo, e esse conhecimento de maneira factual e não inventada para exaltar uma civilização, um povo, uma figura, mas que busca o chegar naquilo mais elementar, chegar no mais factual, no mais próximo do que aconteceu, realmente estudar os fatos. Então, o objetivo não é você maquiar ou mascarar, mas é realmente você entender o que aconteceu, por mais que os fatos possam ser duros, por mais que os fatos possam ser difíceis de compreensão, possam ser desagradáveis. Por exemplo, quando a gente trata de nazismo na Alemanha, se a gente falar de historiografia alemã sobre nazismo, a historiografia alemã, ela majoritariamente não nega o nazismo, por mais que seja uma página sombria, mas aconteceu e eles lidam com isso e tem que se lidar com isso. Então, a história busca lidar com verdade, com factualidade, ainda que haja uma dimensão muito subjetiva no trabalho do historiador, porque basicamente nós também somos sujeitos à interpretação das fontes que nós temos. Então, é, quando a gente trabalha com contextos muito distantes dos nossos, ou até excessivamente próximos, existe a questão da subjetividade. Por exemplo, a história do tempo presente é uma história que ela é a história do que ocorre hoje, e ela tem a complicação de nós estarmos vivendo esse hoje. Então, é bem complicado essa separação do que é análise científica, estudo historiográfico e impressão pessoal, experiência. Assim como também quando a gente trata de algo que aconteceu há muito tempo atrás, existe a questão da confiabilidade das fontes que nós temos. Se realmente aconteceu tudo exatamente tal como a gente imagina, ou se a gente está chegando perto do que aconteceu, mas algo ainda pode mudar. Mas quando a gente trata de certos temas, né, que são mais próximos da gente, mas ao mesmo tempo estão aqui num raio de proximidade que já dão uma certa distância e ao mesmo tempo a gente tem muitas fontes a respeito, daria até para dizer que há uma segurança maior sobre o que se faz. Então o trabalho do historiador ele depende muito dessas questões. Quando o historiador trabalha e ele trabalha com fontes, a gente precisa considerar a questão da temporalidade de quando aconteceu, da distância em relação ao nosso tempo, porque quanto maior essa distância, tanto territorial como cultural, maior é a distância para compreender o que era a mentalidade daquela época, como as pessoas pensavam, como viviam, como era a economia, como também pode ser difícil encontrar fontes para entender. E também conta também no trabalho do historiador quão próximo isso é da nossa realidade, quando a gente está falando de tempo presente, já que aí entra essa questão da subjetividade. Então, o historiador ele vai buscar sempre, vai ter sempre esse desafio de buscar ser objetivo em meio a toda essa subjetividade, ou seja, quando trata-se de algo muito distante no tempo, procurar o maior número de fontes, procurar fontes seguras, procurar dissecar essas fontes, entender bem aquela época para fazer um trabalho efetivamente bom, efetivamente coerente e que tem uma factualidade ali, que tem uma proximidade com a verdade do que aconteceu. Quando se trata do tempo presente, idem, vai haver um esforço em buscar as ferramentas necessárias para buscar compreender o que acontece é, sem os vícios de ser a pessoa que está vivendo nesse período, sem os vícios da experiência individual, buscando ferramentas mesmo para entender de forma objetiva a realidade. Então, o trabalho do historiador ele é um trabalho muito árduo nesse sentido, porque a história ela deve ser algo feito com certa objetividade. Por mais que a gente tenha esse campo subjetivo das humanidades, onde algo pode mudar, onde a percepção sobre dado acontecimento pode mudar, mas o historiador deve buscar a objetividade para construir uma história que seja factual, coesa, coerente e que seja realmente, como posso dizer, paralela aos fatos, não, uma história que seja de fato, que corrobore de fato com a realidade. Então, existe essa necessidade do historiador, do trabalho do historiador, em relação
ao fato histórico, ao que aconteceu, e existe essa importância no trabalho do historiador também, e acho que é aí que o trabalho da história é essencial, porque essa factualidade, essa objetividade dos fatos, essa confiança que se deposita na história é algo muito importante para uma sociedade. Eu dei para vocês o exemplo do nazismo. E assim, quando a gente está falando de nazismo na Alemanha, a historiografia de lá é muito séria sobre isso, essa veracidade de como a coisa a confiabilidade de como o tema é abordado, é importante sim para que a sociedade entenda o que aconteceu e lide com isso. Então a história tem aí também um papel social, porque o trabalho do historiador deve ser o trabalho do historiador, o trabalho historiográfico de um modo geral, ele deve ser levado a cabo de uma maneira coerente, de uma maneira séria, de uma maneira que use ferramentas, que busque objetividade, até mesmo para que haja essa confiabilidade da sociedade, até mesmo para estar de acordo com essa confiança que deve ser depositada nesse trabalho historiográfico, de modo que as pessoas possam ver aquele trabalho ali como algo que foi estudado, foi pesquisado, não é uma coisa é, aleatória, não é uma coisa mal pensada, mas é uma coisa que foi bem estudada e que há uma base para aquilo ali. Então, isso é muito importante e isso é essencial porque a gente está falando de algo que influencia o modo que a sociedade se vê, sabe? Quando eu falo do caso da Alemanha, por exemplo, a Alemanha, o alemão estudar nazismo a partir da historiografia influencia o modo que ele enxerga a Alemanha, o seu passado, e convida ele a lidar com esse passado. Assim como nós, ao estudar a ditadura militar hoje também, somos convidados a lidar com o nosso passado, a abordar o nosso passado, a pensar o que foi essa página nefasta da nossa história. Então, a história tem essa questão de nos colocar diante do que aconteceu em nosso passado enquanto civilização, enquanto povo, enquanto nação, e de lidar com isso, de não tornar as coisas necessariamente mais fáceis, mas muitas vezes pelo contrário, nos desafiar enquanto civilização, enquanto povo, enquanto nação, enquanto humanidade. Então é isso, galera. Espero que eu tenha sido claro e que vocês tenham curtido esse primeiro áudio. Um grande abraço.